Eu já ouvi falar também da utilização de rotação, semelhante à rotação de cultura, fazer rotação entre bovinos com ovelhas para diminuir a infestação de carrapato em pastagem. Por ser espécie específico, você fazer isso aí. Primeiro você passa bovinos, faz um vazio sanitário com ovelhas, pastejando, e depois você reintroduz. Em locais que você não tá tendo mais controle de carrapato. E é bem interessante isso. Né, João Que Paulo, ele ainda pega. Tipo assim, os carrapatos podem até tentar subir, mas fica preso na lã. Exatamente. Tem umas coisas muito bizarras. E isso é uma coisa que ajuda as ovelhas também, porque como os bovinos são mais resistentes aos endoparasitas, então eles também funcionam como aspiradores das larvas que ficam no pasto para as ovelhas. Então, e não precisa ser tipo uma criação tão tecnificada, não. Lembra que boa parte das pessoas está começando a ter ovelha ou cabra como segunda, como terceira fonte de renda para diversificar, né, a fonte de renda da propriedade. E aí esse esquema de rotacionar é interessante. E tem alguns trabalhos que falam também, não só de rotacionar, deixa o vazio, daí entra o bovino, depois entra o ovino. Mas também de fazer o consórcio, de deixar todos passejando junto também funciona. Não, certo. Esse junto eu nunca ouvi, não. Mas esse daí eu acho que na faculdade foi passado isso aí pra gente. Como uma estratégia, tipo assim, em um último caso, você fazer isso daí. Esse junto você nunca tinha ouvido. Junto não. Tipo assim, quando não tem medicamento que cure, você faça isso. É a única coisa que pode salvar. Tá certo. Também acho que não precisa esperar não ter nenhum medicamento, né, gente? Porque aí entra numa coisa que eu sempre que eu gosto... A prevenção não existe. A gente é apagador de fogo. Mas assim, olha, sempre que eu tenho essa oportunidade de conversar sobre isso, eu gosto de lembrar assim, lá no século passado, quando eu comecei a trabalhar com ovinos e com verminose, a gente falava um monte de coisa que a gente hoje não indica mais fazer. Sim. Tipo, tratar todos os animais ao mesmo tempo, com vermífugo, enfim, hoje a gente não faz isso. Inclusive, eu acho que era legal você explicar o modelo de tratamento hoje, do tratamento seletivo, né? Que é bem interessante. Então, a gente tem uma questão que, como o problema de resistência aos parasitas gastrointestinais nos ovinos é muito, muito grave, a gente precisa tentar conviver com esses parasitas usando o mínimo possível de remédio. Mesmo porque muitas vezes você vai usar o remédio não vai funcionar mesmo. Então, você vai sobrecarregar a fígado ali do animal. Vai gastar, cara. Você vai gastar. Então, assim, o paradigma atual fala da gente utilizar o que a gente chama de manejo integrado de parasitas. Então, utilizar todas as ferramentas que forem possíveis, viáveis para aquele sistema da tua propriedade, visando melhorar o equilíbrio entre o parasita, o hospedeiro e o ambiente. Então, se você tem condição de utilizar... Exatamente. Se tem condição de utilizar controle biológico com fungo, beleza. Você vai melhorar a alimentação dos animais, deveria, independente do parasita, né? Mas, tendo em vista que os animais vão estar parasitados, então tem que ter um controle assim, muito rígido de se os requerimentos mínimos nutricionais estão sendo obtidos para aquela categoria. A gente sabe que tem algumas categorias que são mais sensíveis à parasitose, então vamos manejar separado para que a gente possa atender melhor os requerimentos daquela categoria. Vamos selecionar animais que são mais resistentes, né, aos parasitas. Vamos trabalhar então com raças que são mais resistentes. Então, tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer.